Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e estou aqui para trazer as últimas informações do nosso Vasco da Gama. E você que quer estar sempre antenado com as notícias do Vasco, mercado da bola, pré-jogo, pós-jogo, tudo que é relacionado ao mundo do Vasco da Gama, peço a você que se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para estar recebendo nossos vídeos futuros. O importante é dar o like e divulgar esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. E hoje vamos estar trazendo aí a entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Fiz um apanhado aqui do que o nosso novo técnico falou a respeito da sua chegada no Vasco. Então vamos dar uma olhada aqui no que o nosso Renato Gaúcho falou a respeito da sua perspectiva do ano do Vasco da Gama. Renato, boa tarde, seja bem-vindo. Igor Dorileu, da Band. Pelo projeto que te foi apresentado, pelo que você viu do elenco do Vasco até agora, onde você acha que esse Vasco pode chegar na temporada? Quais são os objetivos que você está traçando nesse início de trabalho? Sucesso. Bom dia a todos, boa tarde. Acho que traçar as metas, o Vasco ele tem 3 competições. O brasileiro, que é prioridade. Sempre vai ser o brasileiro a prioridade. Copa do Brasil e a Sul-Americana. A gente vai jogando, a gente vai buscando, a gente vai disputando as competições. Aonde o Vasco vai chegar, não sei. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Não vai ser nada fácil para a gente também. Mas, como te falei, nós temos 3 competições e a gente vai procurar sempre andar nas 3. Mas, sem dúvida alguma, se tiver que parar para pensar alguma, a prioridade sempre vai ser o Campeonato Brasileiro. Renato, boa tarde, tudo bem? Sucesso para você aqui no Vasco. Obrigado. Queria que você falasse, você já trabalhou aqui, é a sua 3ª passagem, o que tem de diferente agora nesse seu desafio? Nas ocasiões anteriores, né, chegou a um vice da Copa do Brasil, flertou ali com vaga em Libertadores e agora chega com qual objetivo? Com o grande desafio dessa passagem, que, claro, o momento não é bom, né? A princípio, imagino que é recuperar a confiança dos jogadores, mas como é que você encara esse desafio nesse novo momento, 3ª passagem pelo clube? Eu acho que para o treinador, para mim é um prazer enorme estar voltando. Para o treinador é sempre um desafio, independente do ano, independente da época. É sempre um desafio muito grande para qualquer treinador chegar e treinar uma equipe, um clube grande como é o Vasco. Tem uma imensa torcida, uma torcida fiel. E o desafio, vocês estão vendo hoje em dia que o grupo, digamos assim, entre aspas, vem sendo, de certa forma, criticado. Mas é uma vida nova. Vamos fechar um livro, virar a página, vida nova. Conversei bastante hoje com a diretoria, com o próprio Pedrinho. Pensar em novos rumos daqui para frente. Como eu te falei, o Vasco tem uma enorme torcida. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vaia aqui, uma vaia ali, é porque, de repente, na cabeça do torcedor, as coisas não estão saindo de acordo. Então, a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar. E a do Vasco não vai mais vai o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão, de continuar apoiando, e pode ter certeza que dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Eu já coloquei bem hoje, pela parte da manhã, isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, eu já falei para os meus jogadores, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor, que paga ingresso, ele tem direito de vaiar.
Então essa conexão vai ser muito importante entre torcida e jogadores. A torcida faz a parte dela e eu faço a minha parte com os jogadores dentro do campo, que eu tenho certeza que vai dar suco. Renato, boa tarde. Edson Viana, TV Globo. Voltando um pouquinho, depois da saída no seu trabalho anterior, a impressão que passava era um certo, pelo menos a impressão que passava para nós era um certo desgaste seu com o ambiente do futebol, até com a cobertura do futebol, enfim. E eu queria que você dissesse para a gente como é que foi o seu processo nesse tempo todo, desde o seu último trabalho, que te motivou a retornar, a assumir um grande desafio, um grande time como o Vasco, depois daquela última experiência, e como é que foi, assim, para se reconectar e ter de novo a energia e a vontade de assumir um novo desafio? Obrigado. É boa a tua pergunta. Deixa eu falar, eu sou um cara independente. Eu, graças a Deus, eu venci na minha profissão, como jogador, como treinador, ganhei muitos títulos. Eu trabalho porque eu gosto. Trabalho porque eu quero, graças a Deus. Então, todo o conforto que eu posso dar para minha família, eu dou. E corri atrás desses anos todos justamente para isso. Então, se hoje eu estou voltando para o futebol, é porque eu gosto do que eu faço. Tem algumas coisas que me incomodam? Sim, tem algumas coisas que me incomodam no futebol. Não só a mim, incomodam a todos os treinadores. Só que alguns falam, outros não falam. Então, eu sempre fui profissional com vocês. Muitas vezes dali vem certas críticas. Eu levo sempre as críticas como um ato construtivo para mim, porque eu olho a crítica, vejo se está certo ou não está. Aqui eu acho que a crítica é construtiva, eu absorvo. A crítica que não me interessa, eu deixo para lá. Só que hoje em dia, qualquer um, todo treinador, dificilmente um treinador chega aqui para dar uma entrevista coletiva que não está de cabeça quente. Aí está lá o cara, não são todos, obviamente, mas um outro que quer seguidores. Aí ele vem, ele não está sendo profissional. Ele quer seguidores. Aí ele provoca o treinador na coletiva. Eu sempre fui educado, sempre respeitei todos vocês. Aí muita gente fala assim, o Renato não tem mais paciência. Eu tenho paciência pra caramba. Admiro o trabalho de vocês. Só que tem horas que desse lado eu vejo um outro que não está sendo profissional, do jeito que deveria ser. Aí incomoda não só o Renato, incomoda todos os treinadores. Só que tem treinadores que têm cacife para peitar. Outros, infelizmente, ficam calados. E aí, meu amigo, no momento que você baixa muito a calça, alguma coisa vai acontecer. Então é por isso que de vez em quando eu tenho que dar, retribuir, digamos assim, a maldade de um que o outro, porque senão vira uma bola de neve. E é difícil para o treinador, não é só aqui não. Se vocês se colocarem no lugar do treinador, o treinador não dorme. Tudo que acontece no clube, o culpado é sempre o treinador. Sempre o treinador. Aí chega aqui na coletiva, vem o cara com maldade para cima do treinador. Aí chega uma hora que o treinador vai explodir. Ele vai explodir, não sou eu, ou um outro. Alguns ficam calados, alguns se garantem. E eu me garanto. Se o cara está sendo profissional, eu vou ser profissional com ele. Eu aprendi a minha educação desde cedo. Eu sou um cara bem educado. Agora, quando o cara passa dos limites, bom, aí tem que dar uma freada, né? Porque hoje em dia, eu respeito todo mundo. O jornalista, a maioria aqui de vocês estudaram, tem a carteira e levam a profissão a sério. Eu não sou contra esse que semana passada estava perambulando por aí, daqui a pouco ele está aqui numa coletiva fazendo pergunta. Não tenho nada contra, desde que o cara seja profissional. É isso que eu penso. Então, se querem profissionalismo desse lado, tem que ser profissional desse lado aí também. E aí você sempre educado com vocês. Agora, estou com muito tesão, muita vontade, tanto é que estou aqui, aceitei o convite do Vasco, porque eu estou com vontade de trabalhar de novo. Eu sempre tive vontade de trabalhar. E sou um cara independente. Mas eu gosto do que eu faço. Senão, se eu não gostasse, se eu não tivesse com tesão, não iria atrapalhar ninguém. Continuaria lá na minha praia, jogando meu futebol, tomando meu chopp com meus amigos, curtindo a vida. Se eu estou aqui, é porque eu gosto do que eu faço. Renato, boa tarde aqui atrás. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Bom te reencontrar. Seja bem-vindo ao Gigante. Você falou ainda há pouco que o torcedor não vai mais vaiar. Você já passou isso, inclusive, aos atletas. Não é que não vai mais... Estou pedindo. Sim, mas é que você falou, conversei com os meus atletas para a gente entregar e não ter a vaia, porque aí Exatamente. Vai haver a troca. Perfeito.
Só que São Januário deixou de ser um território hostil nas últimas edições de Campeonato Brasileiro, e você, claro, que acompanha isso, né? Porque sempre foi muito difícil o adversário jogar lá. O Vasco não tem sido um bom mandante. Além da postura, o que você enxerga que esse time precisa entregar, não só para ter a conexão de novo com a arquibancada, mas para ter exatamente o resultado que faça com que o adversário tenha medo de jogar em São Januário? E você pega um time hoje na lanterna e vai ter o primeiro desafio, o líder do campeonato. O que fazer para mudar? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, o que vai ser feito, aí eu com o grupo, entendeu? É o trabalho no dia a dia, é a conversa que eu já tive com eles hoje de manhã. Basicamente, eu já passei da maneira que a gente gosta de trabalhar, que eu vou exigir bastante deles, justamente nesse item, da entrega dentro do campo. E de que maneira a gente vai se comportar, vocês vão ver a partir do jogo contra o Palmeiras. Eu tenho certeza que esse grupo vai dar a resposta. Eu falo do meu trabalho de hoje, daqui para adiante. Não falo do que aconteceu lá atrás, coisa certa, coisa errada, não é problema meu. Eu falo daqui para frente, confio no grupo. Lógico que eu não conheço todos os jogadores ainda, mas eu conheço boa parte deles, com alguns inclusive eu já trabalhei. E eu tenho certeza que no momento que, juntamente com meus auxiliares, a gente colocar em prática para eles no dia a dia o que a gente quer deles e eles entenderem o nosso trabalho, pode ter certeza que dentro do campo vai ser outro time, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, pode ter certeza, é com isso que eu conto, que o torcedor do Vasco vai continuar apoiando mais do que nunca, porque eles vão ver a entrega do meu time dentro de campo. Renato aqui, boa tarde. Esse ano completa 10 anos que o Vasco não tem um treinador que dure mais de um ano à frente do time. O último foi o Jorginho. O Vasco é 80% dos clubes no mundo todo, né? Não põe na conta só do Vasco isso. E você teve um trabalho muito longevo aqui também em 2005 até 2007, quase 2 anos, que é ainda mais tempo. Então, na sua visão, seu contrato agora é só até o final do ano. Também, teoricamente, não duraria um ano, mas pensando que você queira também renovar depois, ficar mais tempo aqui no clube. O que precisa para isso parar aqui no Vasco, que tem sido uma máquina de triturar treinadores? Cara, deixa eu falar uma coisa para você. O treinador, ele vive de vitórias. Ele vive de resultados no Brasil. Lá fora, muitas vezes os resultados não vêm, mas o treinador é mantido. Aqui no Brasil, é resultado. Resultado. Se não der resultado, infelizmente, a primeira cabeça a rolar é o do treinador. É o sistema brasileiro. Então, você falou que eu tenho contrato até dezembro. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Isso não quer dizer que Deus queira que eu permaneça até dezembro, Deus queira que eu possa, e o clube queira renovar, vai depender muito dos resultados, obviamente a gente sabe disso. Em cima da pergunta, inclusive, do teu colega, eu vim para trabalhar porque eu estou com tesão. Não tenho multa no meu contrato. Eu fiz questão de não botar multa no meu contrato. Então, enquanto eu puder entregar e o clube achar que o meu trabalho está indo bem, a diretoria, o presidente, a torcida, vocês acharem que o meu trabalho está indo bem, eu continuo. No momento que o clube ou a torcida achar que não dá, eu vou sair de cabeça erguida, pela porta da frente, como eu entrei, com a maior tranquilidade do mundo e com a minha consciência tranquila. Então é por isso que eu não coloco multa. Eu não tenho nada contra os treinadores que colocam multa. Mas eu sempre venho para trabalhar. Eu não venho para... vou lá, se não der resultado, aqui, infelizmente acontece no Brasil, daqui 2 meses, daqui 3 meses, ou daqui 1 mês me mando embora, dane-se, eu tenho a minha multa. Eu vou ver da multa. Não, eu não penso dessa forma. Eu penso em entregar, em trabalhar, por isso que eu fiz questão de não colocar multa no meu contrato. Então, se eu vim com a maior vontade, volto a falar, vou repetir a mesma palavra. Eu vim com tesão para trabalhar. Vou procurar fazer de tudo para que o torcedor volte a incentivar os 90 minutos da equipe do Vasco, e essa cobrança que a torcida vem fazendo em cima de alguns jogadores, eu peço também para que apoie, independente de quem entrar em campo. Nós temos um grupo... O objetivo do nosso torcedor é ver o time ganhar. Então é o mesmo objetivo.
Só que tem alguns que têm uma personalidade forte que não sentem as vaias. Outros sentem as vaias. Então, no momento que o torcedor está vaiando, o jogador ele pode se retrair e não vai render aquilo que o treinador espera ou que ele pode entregar para o clube. Então, é isso que eu peço. O torcedor incentiva, continue incentivando, porque sempre incentivou, porque dentro do campo pode ter certeza que vai ter a entrega do meu time. Isso vou cobrar deles todos os dias. Inclusive, começa nos treinamentos. Porque eu sempre falo para eles, se treina forte, joga forte. Se treina fraco, vai jogar fraco. Então essa cobrança em cima já do primeiro treino hoje foi forte justamente por isso. Treinar forte para a gente jogar forte. Boa tarde, Renato. Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação sobre essa primeira janela do Vasco e se você vai ter autonomia para indicar contratações nas próximas janelas. Boa sorte nessa caminhada. Autonomia o treinador sempre vai ter. Eu acho que sempre o mais importante é o diálogo, porque quando o treinador indica um jogador, é porque ele quer sempre o bem do clube. E quando a diretoria indica, ou um presidente me indica, a gente troca ideias, a gente analisa. A gente sempre vai procurar fazer o que é bom para o clube, não somente para o treinador, ou não somente para a diretoria. A gente pensa sempre juntos, trocando ideias, porque todas as nossas decisões é em benefício do clube, para que a gente possa estar sempre cada vez mais forte nas competições. Aqui, Renato. Boa tarde. Eduardo Alves, Vável Brasil. Você chega num Vasco que, na atual temporada, vive uma dificuldade de precisão no ataque, apesar de muito volume de jogo criado. Claro que, de uma maneira geral, visto que você fez apenas a sua primeira atividade, mas o que você julga que possa ser preponderante numa melhoria desse aspecto, até pela sua bagagem como atacante na sua carreira? Obrigado. Cara, eu posso falar assim, pelo que eu tenho visto, hoje o futebol brasileiro ele carece de jogadores decisivos. Aí quando você tem um Palmeiras, quando você tem um Flamengo, um Cruzeiro, clubes que a parte financeira é muito boa, eles têm condições de buscar esses jogadores que eu falo que são acima da média, que custam muito caro. Então, se você olhar num total no futebol brasileiro, a maioria dos clubes necessitam desses jogadores decisivos lá na frente. É só você buscar, procurar. Então, não seria somente o Vasco, mas nós temos esses jogadores aqui, vou trabalhar bastante eles, porque futebol, que eu costumo falar, é bola na rede. E para a bola chegar na rede, você tem que ter esses jogadores fundamentais, esses jogadores decisivos. Mas nem sempre você tem esses jogadores. Então, esse é um problema do futebol brasileiro. Você vê que até uma seleção brasileira, às vezes, tem esse problema. É a gente trabalhar com a gente tem, dar moral, botar para cima e buscar, ensinar, aperfeiçoar nos treinamentos, entendeu? Até porque eu fui jogador da posição, e procurar tirar o máximo deles aqui durante os treinamentos. Boa tarde, Renato. Guilherme Abrão, Itatiaia, seja bem-vindo. Logo na sua primeira ou segunda resposta, você falou que se tiver que priorizar seria o brasileiro, né? Hoje, que você conhece desse elenco do Vasco, que você viu, que você acompanha, aonde você acha que esse Vasco pode chegar no brasileiro? É claro, a torcida sempre quer título, mas hoje, como seria o seu principal objetivo nessa chegada ao Vasco? É a gente começar a decolar no Campeonato Brasileiro. Eu falo que a prioridade é sempre no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tinha rebaixa. Uma Copa do Brasil não tinha rebaixa, uma Sul-Americana não tinha rebaixa. Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro você tem que tomar muito cuidado. Então, hoje mesmo eu tive esse papo com eles. Mas foram 4 rodadas até então, né? O Vasco está na lanterna. Muita gente pode falar, mas está começando o campeonato, faltam 34 rodadas. Daqui a pouco faltam 25. Daqui a pouco faltam 15. Daqui a pouco faltam 8 rodadas. Aí o cara vai falar assim, mas faltam 8 rodadas ainda, mas tem que ganhar 6 jogos. Vai ganhar? Não é só o Vasco que vai buscar os resultados, que vai precisar de pontos. Todo mundo, o segundo turno principalmente, é sempre mais difícil por causa disso. Todo mundo briga por alguma coisa. Ou briga pelo título,
Ou briga pela Libertadores, ou briga por uma Sul-Americana, ou briga para não cair. O Vasco, ano passado, brigou até o último jogo para não cair. Eu falei isso para eles hoje. Querem chegar e passar por tudo que o Vasco passou ano passado. Então, quanto mais rápido fizer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, é difícil fazer 40, mas é difícil para todo mundo. Mas não pode ter esse pensamento de acabei de falar, faltam 34 rodadas. Esquece isso, meu amigo. Tem que fazer de conta que cada jogo é uma decisão. Buscar a fazer rápidos pontos para depois começar a pensar em algo maior. Tem que pensar em brasileiro, os times que hoje financeiramente estão muito bem, 3, 4 clubes que já começam o Campeonato Brasileiro já pensando em título. O Vasco, com todo o respeito, a gente respeita todo mundo, mas pra gente aqui cada jogo vai ser uma decisão. Como é para os adversários também. Vai ser difícil para o Vasco, vai ser difícil para os adversários também. Pode ter certeza, porque o Vasco é grande. O Vasco, e eu não preciso falar da boca para fora e falar da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é muito grande, porque eu já trabalhei aqui e vejo jogos do Vasco. Então é por isso que nós temos esse aliado. É fundamental que o torcedor continue apoiando, como ele sempre apoiou, entendeu? E pode ter certeza que dentro do campo, isso vocês podem me cobrar também, pode ter certeza que não vai faltar empenho. Às vezes você não tem aquela parte técnica que é necessária, então o cara tem que se entregar. Porque hoje em dia, não é aqui no Vasco não, e eu deixei bem claro isso para eles também, e nos clubes por onde eu passo. Hoje em dia o jogador de futebol ele tem tudo. Ele fez por merecer. Hoje em dia ele tem quarto individual, a maioria dos clubes não, voo fretado, salários em dias, que é a obrigação do clube. Mas nem todos os clubes, infelizmente, conseguem dar esses salários em dia. Então, se o jogador tem tudo isso, e ele está fazendo o que ele mais gosta na vida, que é a profissão dele, aí a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: por que você não vai correr? Por que você não vai se entregar? Se você tem tudo que o clube te proporciona, você faz o que você gosta, como que você vai chegar no campo e não vai correr? Não tem a parte técnica, está mal naquele dia? Corre. Ajuda, se entrega. E você é pago, inclusive, para isso. Então é sobre isso que eu estou falando, essa conexão nossa do time com a torcida. Que isso eu vou cobrar deles diariamente, nos treinamentos, para que eles possam entregar no dia do jogo e ter essa conexão do torcedor, incentivar, como sempre incentivou, principalmente se tratando dos jogos dentro de casa, em São Januário. Toda vez que os times vinham jogar, sabiam que era muito difícil. Então, esse respeito dos adversários em São Januário tem que voltar. Mas, para isso, a gente também tem que demonstrar dentro do campo. Aqui, Renato. Joel Silva, do canal Colina em Foco e da TMC. Você disse que acompanhou os jogos do Vasco, enfrentou o Vasco também. Esse elenco, grande parte é desde o ano passado. Eu queria que você falasse sobre a avaliação em si desse elenco, se você o credencia como um elenco que daria, por exemplo, para figurar na primeira página, brigar para o Libertadores. Qual é o objetivo ou o que daria para prometer ao torcedor em relação a esse elenco e o que você tem nas mãos nesse primeiro contato que você teve? Obrigado. Eu não gosto de prometer. Entendeu? O que eu falei em termos de promessa é a entrega do meu time dentro de campo. Vocês podem me cobrar, o torcedor pode cobrar que isso vai ter. O que me incomoda no momento, e eu acredito que todo mundo aqui no Vasco, o nosso torcedor, o que eu posso prometer não é o lugar do Vasco em último colocado no Campeonato Brasileiro. Apesar de termos aí apenas 4 rodadas, o Vasco não pode estar, pelo tamanho que é o Vasco, estar na lanterna no Campeonato Brasileiro. Então é por isso que eu digo, degrau a degrau, procurar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para sair o mais rápido possível dessa situação. É boa. Renato, boa tarde. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaíno. Seja muito bem-vindo ao Vasco, muito sucesso para você. Eu queria te perguntar, recentemente, nos últimos 2 trabalhos, os 2 últimos treinadores do Vasco falavam constantemente sobre a questão mental, o fato do jogador do Vasco, o elenco do Vasco, sentir muito em algumas determinadas situações. Você mesmo pontuou que alguns atletas sentem mais, outros menos. Nós tivemos, inclusive, o Felipe Coutinho pedindo uma rescisão contratual devido a isso também. Queria te perguntar como você enxerga essa questão mental, além da questão física, tática e técnica, a dimensão que você dá, a importância que você dá para a questão mental, influenciando dentro de campo, no resultado. E aproveitando,
os últimos jogos o Vasco tem tido dificuldade para marcar gols, né? Você já teve a oportunidade de mostrar o DVD para a galera ver se eles conseguem acertar mais a rede? Aí você não vai ter atacantes para jogar, eles vão se matar. É melhor não mostrar. Mas essa parte psicológica, essa parte mental, eu trabalho muito bem a cabeça deles. Eu já comecei hoje de manhã, justamente por isso. Aquela cobrança normal que o treinador tem que fazer algumas colocações, mostrar para eles da maneira que a gente vai trabalhar a partir de sexta-feira já, através do vídeo, do telão, mostrar certas coisas que estão acontecendo dentro do campo, para que as coisas não se repitam, entendeu? Eu acho que é fundamental, eu fui jogador, é fundamental o treinador passar confiança para o jogador. Lógico, a gente vai treinar a parte tática, a parte física, a parte técnica, a gente treina tudo, jogadas ensaiadas, tal. Mas é fundamental a confiança. Eu falo isso porque eu fui jogador, eu sabia o quanto era importante o treinador me passar essa confiança. Então essa confiança eu vou passar. Se ele errar, eu vou continuar no força. Ele não pode se omitir. Não pode se omitir. Então é por isso que é fundamental o apoio, que eu volto a falar do nosso torcedor, mesmo que ele erre, que o torcedor continue apoiando, entendeu? Porque essa parte dessa entrega dos jogadores aí no campo, juntamente com a parte tática, é meu trabalho. Mas é fundamental, eu gosto de conversar com os jogadores, eu gosto de deixar eles livres, leves e soltos, para que eles entrem em campo e possam mostrar o que eles sabem. Mas ninguém é perfeito. Daqui a pouco um ou outro vai errar uma jogada. Mas aí que entra o nosso torcedor. Vai ser importante esse apoio para que o jogador se sinta abraçado não só pelo treinador, e sim pelo torcedor, que daí ele entra com essa confiança do torcedor também, e aí sim ele vai ter mais confiança para dentro do campo desenvolver aquilo que ele sabe. Ele não vai ter medo de errar. E se errar, ele sabe que ele vai ter o apoio de todo mundo. O meu ele sempre vai ter, mas principalmente do torcedor, que é fundamental. E aí, rapaziada, gostaram? Um resumo do que foi essa entrevista coletiva, uma entrevista longa, né? Quase 1 hora de entrevista. Então, resumi aqui a respeito aqui de algumas perguntas que eu achei interessante. Gostaram das respostas do nosso novo técnico Renato Gaúcho? Empolgou, né? Falando que chegou com tesão para poder trabalhar, que sabe mexer com o psicológico dos jogadores. Deixa aqui embaixo seu comentário a respeito do que você achou da entrevista coletiva do Renato Gaúcho, novo treinador vascaíno, que vai tirar a gente da zona do rebaixamento. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!